Fala turma, seja muito bem-vindo. Por aqui o professor John Moraes, esse é o canal Enfermagem de Emergência. Aqui nós sempre trazemos conteúdos relacionados com emergência, então as principais recomendações, os principais guidelines. E nesse vídeo de hoje eu quero falar com você sobre como atender a uma parada cardiorrespiratória no contexto do suporte avançado de vida cardiovascular. Nós iremos detalhar aqui o algoritmo, o fluxograma da Sociedade Americana do Coração, para que dessa forma você possa ter subsídios para prestar uma assistência melhor, para, se você porventura, inclusive, esse assunto ele cai muito em provas de concurso, provas de residência, então você pode estar tendo acesso aqui a muitas informações que podem fazer presença também na sua prova, e é muito importante, esse conhecimento é um conhecimento que salva vidas, então por isso que é muito enfático que você domine essas informações para prestar uma assistência adequada e para o seu próprio conhecimento. Então, se você não me conhece, eu sou John Moraes, sou enfermeiro, especialista em urgência e emergência, terapia intensiva, cardiologia hemodinâmica, instrutor dos principais programas Life Support de atendimento à emergência. Programas como PHTLS, ACLS, PAUS, entre outros. E é um prazer imenso estar aqui com você, compartilhando um pouco do que nós aprendemos nesses programas e um pouco também do que nós transmitimos em relação a esses treinamentos. Então venha comigo, me acompanhe aqui, porque nós iremos aqui detalhar agora todas as informações. Eu quero que você perceba aqui que nós temos o algoritmo de suporte avançado de vida cardiovascular em relação à parada cardiorrespiratória, e eu quero te mostrar aqui esquematicamente, inicialmente, como é que esse algoritmo ele está disposto. O primeiro tópico que eu preciso lembrar aqui com você é que ele vai se dividir em ritmos, uma ala de ritmos chocáveis e outra ala de ritmos não chocáveis. Então, primeiro tópico, essa parte sombreada aqui, que eu destaquei para você, são o que nós chamamos de ritmos chocáveis. Vamos recapitular aqui rapidamente. Não é aula de eletrocardiograma, mas essas informações você precisa ter como base. Primeiro ponto, ritmos chocáveis da parada cardiorrespiratória. Nós estamos notando aqui um traçado que ele mostra uma atividade elétrica aqui caótica, uma atividade elétrica onde eu não tenho ondas definidas, onde tem ali uma velocidade de oscilações muito acentuada, de cerca de 300, 600 batimentos por minuto, e que não confere ao coração um débito cardíaco efetivo. Eu costumo dizer que esse daqui é o único ritmo da parada cardiorrespiratória que você batendo o olho aqui, ó, se você bate o olho nele aqui, você pode falar que o paciente ele está em parada cardiorrespiratória. Essa daqui é a chamada fibrilação ventricular. Vez por outra tem inclusive provas de concurso aí que bota esse traçado lá, pede para você identificar. Por quê? Porque é muito importante você ter esse conhecimento. Então, o primeiro ritmo aqui, fibrilação ventricular, bem característico. Segundo traçado que a gente tem também que ter em mente é o traçado da chamada taquicardia ventricular. Você percebe aqui um ritmo acelerado, né, que vem ali em uma frequência elevada, normalmente acima de 150 batimentos por minuto. Aqui nós percebemos que todos os complexos QRS, se você olhar aqui, ó, isso aqui, ó, ele parece com esse outro aqui. Então, eles têm aqui uma forma parecida, né, uma forma única, né? Então a gente está diante aqui de uma taquicardia ventricular, monomórfica. Todos os complexos QRS eles são largos e apresentam ali um formato semelhante. Se eu tenho um paciente que ele encontra-se sem pulso central palpável, então isso caracteriza uma parada cardiorrespiratória. Nós estamos diante de um ritmo chocável também da parada cardiorrespiratória. Aqui nós percebemos um outro tipo de taquicardia ventricular. Perceba agora que os complexos QRS eles variam quanto à sua forma, quanto à sua amplitude, né? E possivelmente também quanto à sua duração. Especificamente aqui, esse é um ritmo muito conhecido dos emergencistas, o chamado Torsades de Pointes, né? Mas que caracteriza-se por ser uma taquicardia ventricular polimórfica. Normalmente ela está associada a um QT longo, né? Mas aqui nós precisamos destacar apenas isso nesse momento. Então eu tenho aqui 3 possíveis ritmos chocáveis: a fibrilação ventricular, a taquicardia ventricular sem pulso
apresentando-se de forma monomórfica ou apresentando-se de forma polimórfica, né, onde os complexos QRS eles variam em amplitude, em duração. Se alguém pergunta para você qual é a fundamentação, qual é a base do tratamento para essa condição, você precisa destacar que além da RCP de alta qualidade que precisa ser executada, um ponto muito importante é a aplicação do choque, a realização da desfibrilação. Então isso aí eu preciso ser muito enfático quando estou diante de ritmos chocáveis. Em paralelo, nós temos aqui essa outra ala que ela vai simbolizar os ritmos não chocáveis. E nos ritmos não chocáveis, nós precisamos fazer ênfase à assistolia e à atividade elétrica sem pulso. Esse primeiro traçado aqui, a gente está vendo aqui uma linha reta. É sempre importante você checar se realmente essa linha reta que apresenta-se no monitor, ela não é decorrência de um outro problema, como por exemplo, cabos soltos ou até possivelmente uma fibrilação ventricular fina, que você aumentando o ganho verificaria normalmente um traçado semelhante a esse daqui, ó, quando você ampliasse ali o tamanho das ondas, tá? Então, muita atenção a isso. E além disso, você pode ter problemas também com derivações, principalmente quando você usa o desfibrilador e utiliza essas pás daqui de cima para monitorizar o paciente. Se não tiver na derivações pás, é muito comum que apareça lá uma linha reta no seu traçado. E aí o que é que acontece? Você precisa trocar também ali de derivação, colocar na derivação correta, tá? Então, diante desse exposto, nós precisamos destacar aqui que nós temos uma condição aqui que representa a assistolia. Testar cabos, aumentar ganho, trocar de derivação é sempre muito importante. E além disso também nós temos aqui um outro traçado que ele está representando uma condição onde eu tenho atividade elétrica, mas possivelmente você avaliar aquele paciente, ele está irresponsivo, ele não apresenta pulso central palpável, ele não respira ou apresenta GASP, e ele tem um traçado como esse aqui, né, como esse que a gente está visualizando aqui, ó. Então, esse paciente ele apresenta uma condição que nós chamamos de atividade elétrica sem pulso, a tão conhecida AESP, tá? E nós precisamos enfatizar que na abordagem dos ritmos chocáveis, além da RCP de alta qualidade que precisa ser executada, nós precisamos focar aqui, nesses casos, a epinefrina, também conhecida como adrenalina, ela deve ser feita o mais rápido possível. Nós iremos entender mais adiante que quando eu estou falando de ritmos chocáveis, a administração da adrenalina ela é após a aplicação do segundo choque, de acordo com as recomendações, de acordo com o consenso, né, da American Heart. Agora, quando nós falamos em relação a ritmos não chocáveis, essa administração ela deve ser o mais rápido possível. Conseguir um acesso venoso faz a administração da droga. E além disso também um foco relacionado com tratar as causas reversíveis da PCR, que nós iremos ver mais adiante. Nesse vídeo, eu quero fazer muita ênfase aos detalhes principais para que você possa realmente aqui absorver muito conteúdo. Vamos destrinchar, então, o algoritmo. Eu dei uma ampliada aqui para que você possa visualizar melhor. Então, diante de uma situação de parada cardiorrespiratória, nós temos um paciente que apresenta-se irresponsivo, que não tem pulso central palpável, que ele não respira ou apresenta GASP. Né? Então, lembrando que pulso e a respiração você vai avaliar em até 10 segundos, né? Ao mesmo tempo, né? Tendo em vista que você é um profissional de saúde. Então, nesse sentido aqui, veja bem, o que é que eu devo fazer quando eu identifico essa condição? Primeiro ponto, nós precisamos aqui iniciar as manobras de RCP. Então, vai ser iniciadas as manobras de RCP, aqui não está descrito no fluxograma, mas você precisa também acionar o time de resposta rápida, precisa acionar a equipe de reanimação, para que puxe ali o carrinho de emergência, para que traga os equipamentos necessários, para que essa equipe ela se faça presente também naquele cenário. Um outro elemento da equipe, ele vai iniciar aqui a ventilação com bolsa, válvula, máscara para o paciente e serão coordenados ciclos, lembrando aqui que nós estamos falando aqui, fazendo ênfase a pacientes adultos, né? Então serão executados ciclos de 30 compressões para 2 ventilações. É a famosa relação
compressão, ventilação de 30/2. Isso pode ser com um profissional atendendo, com 2 ou com mais profissionais. Aqui nós não teremos modificações, lembrando que isso aqui nós estamos falando do suporte básico de vida ainda, tendo em vista que nós não temos aqui uma via aérea avançada, instaurada ainda. E aí, olha o detalhe, assim que chegar o carrinho de emergência, deve ser colocado aqui o monitor desfibrilador para avaliar o ritmo. E nós vamos começar aqui a análise através dos ritmos chocáveis. Então foi avaliado o ritmo e você identificou um ritmo chocável de parada cardiorrespiratória. Nós vimos anteriormente que os ritmos chocáveis, se você está com dúvida, volta lá depois no traçado para poder enfatizar mais ainda, mas se é um ritmo chocável de parada cardiorrespiratória, ou é uma fibrilação ventricular, ou é uma taquicardia ventricular sem pulso, e o próximo passo plausível para ser executado é a administração do choque, e nós iremos entrar em mais detalhes adiante sobre como esse choque ele vai ser administrado. Pode ser uma carga monofásica, pode ser uma carga bifásica, mas deve ser carregado o desfibrilador, colocar gel nas pás e aplicar o choque no paciente, lembrando de remover ali a fonte de oxigênio que pode estar fluindo, né, sobre o tórax do paciente, né? Então você afasta e vai aplicar o choque. Após o choque, nós precisamos reiniciar a RCP imediatamente e nós vamos aqui para essa primeira intervenção. Veja que a primeira intervenção vai ser executada após o reinício das compressões torácicas, lembrando que tem que haver a troca, né, do profissional que estava comprimindo, né, naquele momento, você substitui até para evitar a fadiga, né? Então, a cada 2 minutos troca a função do compressor, e aí o que é que acontece? Nós iremos executar agora, né, no transcorrer desse ciclo agora, o acesso intravenoso. Uma ênfase muito grande ela foi dada nas recomendações que saíram em 2020, relacionada a uma reafirmação sobre o acesso intraósseo. Então, o acesso intraósseo já era plausível a gente pensar dessa maneira, ele vai ser realizado quando eu não consigo estabelecer um acesso venoso. Mas ficava um pouco na dúvida, porque como ele é muito rápido de ser executado, dependendo se você tivesse ali disponível, você poderia executar como uma medida inicial ali o acesso intraósseo, tendo em vista que você poderia ter uma situação complexa. Mas aí vem as recomendações do IUCOR, as revisões sistemáticas e as análises que foram feitas, né, com base em dados de subgrupo, principalmente, onde eles enfatizaram que a necessidade é que você realize, primeiro, a tentativa do acesso venoso, se não conseguir, você tenta o acesso intraósseo. Então, nada mais foi do que uma reafirmação, mas que consta nas recomendações de 2020. Então, maravilha, após 2 minutos, deve-se avaliar o ritmo, se é um ritmo chocável ou não chocável. Eu vou passar aqui para a próxima tela, porque nós estamos aqui ainda desse lado dos ritmos chocáveis, e olha só, se o ritmo ele for chocável, for desfibrilável, deve-se aplicar o choque no paciente. Então, vai aplicar o choque, nós estamos aqui no número 5, e após a aplicação do choque, note que vai ser reiniciada a RCP por 2 minutos. E nesses 2 minutos, veja bem, nós já estabelecemos o acesso venoso no paciente. O que é que nós iremos executar agora? Agora sim, nós iremos administrar a epinefrina. Então, note que a epinefrina ela está sendo administrada após a aplicação do segundo choque, né? Então, esse aqui é o segundo choque. Maravilha. Como é que ela vai ficar sendo administrada? A cada 3 a 5 minutos. Nós iremos entrar em detalhes posteriormente sobre a droga, sobre a dose, sobre mais algumas informações. Além disso, nesse ciclo, né, dependendo ali de toda a coordenação da equipe, pode ser considerada também, veja bem, considere, não estou falando que é obrigatório, mas considere a inserção da via aérea avançada e após a inserção dessa via aérea avançada, que pode ser máscara laríngea, tubo laríngeo, tubo endotraqueal, né? Então, você utilizar a capnografia como forma de onda, porque inclusive é um parâmetro importante que vai traduzir para você também se a RCP ela está sendo uma RCP de alta qualidade ou não, tá? Então é muito importante, além de confirmar o adequado posicionamento da via aérea que foi estabelecida, ela também traz essa informação. Muito bem, então vai ser executado 2 minutos de RCP nesse momento. Após os 2 minutos, vai-se para a RCP, troca de função, analisando o ritmo mais uma vez, vai avaliar se o ritmo ele é chocável.
se é desfibrilável? Se sim, perceba que nós estamos somente na aula dos ritmos chocáveis. Então, se sim, vai ser aplicado mais uma vez o choque. Após a aplicação do choque, vai ser reiniciada a RCP por 2 minutos. E veja que agora nós iremos executar a administração de uma droga antiarrítmica, ou seja, a amiodarona ou a lidocaína. Professor, mas qual é a minha preferência? Eu vou administrar amiodarona ou vou administrar lidocaína? Não há diferença em relação a você fazer uma ou fazer outra. Você pode escolher uma das duas e administrar. A dose inicial da amiodarona e da lidocaína nós iremos descrever mais adiante, assim como a segunda dose e todas as ênfases, para que você possa também ter isso em mente. Mas não confunde agora, só lembra que agora é a hora da administração do antiarrítmico. E eu só vou fazer a amiodarona ou lidocaína nas condições de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, refratárias à aplicação do choque, refratárias à utilização do vasopressor, ou seja, você já fez adrenalina no ciclo anterior. Maravilha? E a gente vem aqui para um outro detalhe, vou até apagar aqui para você visualizar melhor, que é relacionado com o tratamento das causas reversíveis. E a American Heart Association, ela traz um mnemônico, que são os Hs e os Ts, que nós iremos detalhar e falar de possíveis tratamentos para causas reversíveis quando formos para os detalhes, né, do fluxograma. Tranquilo? Então, basicamente é isso. E aí, obviamente, de acordo com essa recomendação, eu vou sempre estar avaliando o ritmo a cada 2 minutos. Se o ritmo for chocável, eu vou aplicar o choque, reiniciar a RCP e ver um detalhe. Olha só, se você administrou epinefrina nesse ciclo aqui, você não pode fazer epinefrina nesse próximo ciclo, porque só vai ter feito 2 minutos. Então, eu vou fazer a adrenalina para você lembrar aqui, né? Então, você vai fazer nesse ciclo daqui e no outro você não faz. Faz no próximo, no outro você não faz. Assim você vai estar fazendo ali aproximadamente a cada 4 minutos. Em relação ao antiarrítmico, lembre-se, mais uma vez, só pode ser administrado em ritmos chocáveis. Fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, refratárias à desfibrilação e refratárias à administração do vasopressor. Eu posso fazer no paciente adulto até 2 doses, então fiz essa primeira aqui, após 3 a 5 minutos eu posso repetir a dose. Lembrando, se eu usei a amiodarona, eu vou usar na segunda dose a amiodarona, se eu usei lidocaína, eu vou usar na segunda dose a lidocaína. Maravilha? Tranquilo? Então o que é que eu vou detalhar para vocês agora? Vamos analisar aqui agora os ritmos não chocáveis. Ritmos não chocáveis. Quando nós falamos de ritmos não chocáveis, então vem a pergunta, né? Você iniciou RCP, está coordenando ciclos de 30 compressões para 2 ventilações, colocou lá o monitor desfibrilador no paciente, avaliou o ritmo e vem a pergunta, é chocável? Aí quando você olhou aqui, ó, não é chocável. Então, nesse caso, eu tenho ou a sistolia ou o AESP, atividade elétrica sem pulso. Deve-se imediatamente reiniciar a RCP, mas olha o detalhe que ele coloca aqui. Olha o detalhe, ele já coloca aqui para você, ó, olha só, epinefrina imediatamente. Por que essa epinefrina imediatamente? Vamos imaginar que você já tivesse com um paciente, por exemplo, do intrahospitalar, que já está com acesso venoso. Um membro da equipe já ia providenciar a epinefrina e já ia administrar nessa situação. Então, é isso que eu tenho que enfatizar aqui para você. Se não está com acesso venoso, então você vai aqui nesse ciclo agora estabelecer o acesso venoso e assim que ele estiver prontamente disponível, você vai administrar a adrenalina, que vai ficar sendo administrada a cada 3 a 5 minutos, da mesma forma que a gente falou antes. Considerar a inserção de uma via aérea avançada no paciente, você tem que lembrar que quando eu estou com a via aérea avançada instaurada, durante a parada cardiorrespiratória, as compressões elas são contínuas, então não tem mais aquela relação de 30/2, faz compressões contínuas durante 2 minutos, a uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto, e uma ventilação a cada 6 segundos, né? Então vai fazer isso por 2 minutos, depois vai parar a RCP, analisar o ritmo, trocar de função e segue o jogo de acordo com o que você tiver.
Lembrar também que a capnografia aqui, da mesma maneira que a gente já falou, considerou a via aérea avançada, então lembra da capnografia como forma de onda também. E aí a gente segue aqui, passaram-se 2 minutos. O que é que eu vou fazer agora? Nós iremos agora, olha só, avaliar mais uma vez se o ritmo ele é chocável ou não chocável. Nós estamos aqui. Então, se esse ritmo ele é um ritmo não chocável, né, porque os chocáveis a gente já viu o que faz, então o que é que eu vou fazer? Eu vou reiniciar a RCP por 2 minutos e iremos focar no tratamento das causas reversíveis, que eu vou detalhar para você aqui nos próximos slides, para que você possa compreender melhor o que nós fazemos nesse cenário. E aí você tem aqui o fluxograma, olha só, se for, quando analisar o ritmo, um ritmo não chocável, se for não chocável, vou manter na ala dos ritmos não chocáveis, se for chocável, eu vou lá para a ala dos ritmos chocáveis. Maravilha? Então, olha só, aqui resumindo as informações do que nós trouxemos aqui para você. Então, se é uma parada cardiorrespiratória, vai chamar ali toda a equipe, chamar ajuda, identificou e vai iniciar as manobras de RCP. Esse aqui é o fluxograma circular de suporte avançado de vida cardiovascular na parada cardiorrespiratória da Sociedade Americana do Coração. Vou fornecer oxigênio, acoplar o monitor desfibrilador, como a gente já viu, e verificar o ritmo. Se porventura for uma fibrilação ventricular, um ataque cardioventricular sem pulso, aplica o choque, inicia, olha só, a gente está aqui agora, ó, eu iniciei aqui a RCP contínua, né? Então vai ser iniciada aqui a RCP. Vou monitorar essa qualidade da RCP. É muito importante que alguém esteja ali avaliando. Hoje se fala muito da função de coach de RCP. Você vai avaliar a qualidade da RCP que o seu colega está executando, né? Ver se ele está permitindo o retorno do tórax, atingindo uma profundidade adequada, fazendo as compressões em uma velocidade também adequada, de 100 a 120 compressões por minuto. Né? Então você mantém essa RCP, verifica sempre o ritmo a cada 2 minutos. Lembrando, tratamento medicamentoso do que a gente falou aqui, acesso venoso, adrenalina ou epinefrina a cada 3 a 5 minutos. Lembrar que para os ritmos chocáveis, fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, nós iremos administrar adrenalina após o segundo choque. E nos ritmos não chocáveis, nós temos uma ênfase para administrar adrenalina o mais rápido possível. Tá? A mildarona ou lidocaína ela se reserva apenas para fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso refratária à desfibrilação, né, e ao uso do vasopressor. Então eu tenho que guardar sempre isso, posso fazer até 2 doses, a gente vai detalhar isso logo mais adiante. Considere a via aérea avançada e a capnografia quantitativa como forma de onda e lembrar do tratamento das causas reversíveis, tá? E um detalhe eu quero chamar a atenção sobre isso, tratar as causas reversíveis. Nos ritmos chocáveis, não é que você não vai focar o tratamento das causas reversíveis, é que você primeiro tem que conseguir reverter aquela condição de ritmo chocável para poder focar em relação ao tratamento dos Hs, dos Ts, de maneira mais adequada, ok? Então nós seguimos aqui, porque aqui nós iremos detalhar aqui muitas coisas. Olha só, primeiro, o que é essa RCP de alta qualidade? Tem até vídeo aqui no canal que a gente já falou sobre isso, sobre suporte básico de vida no adulto, tá? Se você tem dúvida, vai lá nesse vídeo, né? E confere lá todas as informações, mas o que é que eu tenho que fazer? Isso, inclusive, a gente já trouxe aqui, já falei muito aqui ao longo do vídeo. Comprima com força, pelo menos 5 centímetros, de 5 a 6 centímetros, né, o tórax do paciente, e rapidez, 100 a 120 compressões por minuto, e aguarde o retorno total do tórax, né? Então permita o retorno do tórax, porque o coração ele é perfundido durante a diástole. Quando você permite o retorno do tórax, as coronárias vão ser perfundidas, tá? Então muita atenção a isso. Então você quer garantir uma pressão coronária adequada, né? Uma pressão de perfusão coronária, então você precisa caprichar nesse retorno do tórax. Não precisa tirar a mão do tórax, mas tem que deixar o tórax retornar. Minimize as interrupções nas compressões, isso para intervalos inferiores, menores, ó, tá aqui do ladinho, ó, menores do que 10 segundos, tá? Então, muita atenção a isso. Evitar ventilação excessiva, alterne as pessoas que aplicam as compressões, a gente falou muito isso aí, a cada 2 minutos, ou antes até, se houver cansaço, né, do profissional. Se tiver sem uma via aérea avançada, a relação compressão-ventilação é de 30 compressões para 2 ventilações. Se está
com uma via aérea avançada, a gente viu que as compressões elas devem ser feitas de forma contínua durante 2 minutos e executada uma ventilação a cada 6 segundos, né? Então vai fazer isso durante 2 minutos. A capnografia como forma de onda, né, que ele fala que a EtCO2, né, a pressão do gás carbônico exalado, né, no seu ponto mais elevado ali, se estiver baixa ou estiver caindo, reavalie a qualidade da RCP. Então, se você tiver uma EtCO2, se você tiver, vou colocar até aqui do lado aqui, ó, uma EtCO2 menor do que 10 milímetros de mercúrio, significa dizer que a RCP ela não está eficaz. A RCP eficaz, ela gera uma curva de capnografia que vai ser, né, com a EtCO2 superior a esse valor, tá? Então, muita atenção. A gente vem para aqui agora, ó, e fala um pouco sobre a carga da desfibrilação. Se for um simulador bifásico, recomendação do fabricante, né, por exemplo, uma dose 120 a 200 joules, ele está falando a recomendação do fabricante, está citando um exemplo, não quer dizer que é 120, é a recomendação do fabricante. Se for desconhecido, não tem problema, você vai lá e usa a carga máxima, tá? A carga máxima do desfibrilador. A segunda dose e as subsequentes devem ser equivalentes, podendo ser consideradas doses até mais altas, tá? E aí, olha só, se for monofásico, que hoje a grande maioria dos desfibriladores, os desfibriladores eles são bifásicos, né? Mas se for, porventura, monofásico, 360 joules é o que você vai executar. Eu vou apagar aqui esse ponto para poder a gente dar uma olhada aqui agora nessa segunda parte, ó. Então, quando nós analisamos aqui agora o tratamento medicamentoso, né, que eu vou detalhar aqui para você, ó, epinefrina, a adrenalina que eu faço é 1 mg a dose, né? Normalmente as apresentações da adrenalina são de 1 mg por ml, da solução 1/1000, né, que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente só tem essa solução e você vai fazer ali 1 ml, né, que é o que tem na ampola, né? Normalmente é uma ampola de 1 ml, você faz uma ampola de adrenalina, vai ficar fazendo isso a cada 3 a 5 minutos. É sempre importante lembrar que toda vez que eu administrar adrenalina, eu vou seguir, não só adrenalina, qualquer droga na parada cardiorrespiratória, eu vou seguir com um flush, né, de soro fisiológico e elevação do membro do paciente. A dose de amiodarona, lembrando, isso aqui é somente para fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, ó, sem pulso, tá? A primeira dose é uma dose de 300 mg, se for amiodarona. A segunda dose, se persistir em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, né? Ali, depois de aproximadamente 3 a 5 minutos, então você considera uma dose de 150 mg. Se porventura você fez lidocaína para o paciente, muda, né? Muda aqui a dose, porque a primeira dose é de 1 a 1,5 mg quilo e a segunda dose é de 0,5 a 0,75 mg quilo, tá? Então, muito importante você lembrar disso, para não esquecer, tá bom? Se considerar a via aérea avançada para o paciente, a intubação endotraqueal ou via aérea supraglótica são intervenções adequadas. Capnografia como forma de onda, a gente já falou, capnometria, né, para confirmar e monitorar também o posicionamento do tubo. E quando houver uma via aérea avançada, administre, como a gente já falou, uma ventilação a cada 6 segundos, né, vai dar uma média de 10 ventilações por minuto, com compressões torácicas contínuas a uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Então, essa daí seria a nossa velocidade, a nossa frequência. Quando houver retorno da circulação espontânea, normalmente alguns pontos podem ficar evidentes, mas eu sempre vou suspeitar que o paciente pode ter voltado da PCR se houver pulso e pressão arterial no paciente, né? Se houver um aumento abrupto, prolongado na capnografia como forma de onda, né, tipicamente maior ou igual que 40 milímetros de mercúrio, lembrando que o valor normal ele gira em torno de 33 a 43 milímetros de mercúrio, às vezes até um pouco inferior a esse valor. Ondas de pressão arterial espontânea ou com monitoramento intraarterial, isso aqui é importante para aqueles pacientes que estão, por exemplo, em terapia intensiva, que tem um catéter de pressão arterial invasiva implantado, então você consegue monitorar isso aí com mais eficácia, né? Então é bem interessante. E aqui a gente fala um pouco sobre o tratamento das causas reversíveis, né, que são os Hs e os Ts. Eu tenho que lembrar que o H de hipovolemia eu vou tratar normalmente ali com a administração de volume,
para o paciente, né? Então você normalmente vai fazer ali volume para o paciente tipicamente, ou a depender da condição, sangue também é outra possibilidade, né? Depende qual é essa condição, se é uma desidratação, se é, por exemplo, uma condição de queimadura que você precisa repor volume, se é uma condição de que você precisa fazer sangue, porque você está pensando em um choque hipovolêmico do tipo hemorrágico, tá? A hipóxia vai ser tratada com oxigênio a 100%, né? E aí eu considero medidas para manter adequada a via aérea, manter adequada a ventilação. Hidrogênio, que é a acidose metabólica, quando ela é uma causa reconhecida de parada cardiorrespiratória. Então, nós podemos fazer utilização do bicarbonato de sódio, essa é uma das poucas indicações, mas lembre-se que não é eu suspeitar que é uma acidose, eu tenho que ter isso aí já previamente ali, ou presumivelmente, eu estou imaginando que essa é a causa da parada cardiorrespiratória do paciente. Além disso, nós temos aqui a condição da hipocalemia, que é o potássio baixo, abaixo de 3,5 miliequivalentes litro, é uma causa interessante, então, mesmo as evidências elas não sendo tão robustas quanto a repor potássio durante a parada cardiorrespiratória, mas é plausível se pensar nessa conduta, e principalmente se o paciente voltar da PCR com as intervenções, corrigir o valor do potássio de maneira adequada. A hipercalemia, que é o potássio acima de valores como 5,5 miliequivalentes litro, né? Então tem outras intervenções que podem ser tentadas. Essa é mais uma das situações que pode ser utilizado o bicarbonato de sódio, né? Durante a parada cardiorrespiratória. Tá? Então, é mais uma das situações, além também da intoxicação por antidepressivos tricíclicos, né? Então, drogas como a aminotriptilina, nortriptilina são exemplos, né, de antidepressivos tricíclicos, que também tem ali a plausibilidade para que você use o bicarbonato de sódio, né? Então, é bem interessante. E, além disso, tem outras intervenções também para hipercalemia, como, por exemplo, solução polarizante, glicose junto com insulina. Além disso, tem outras intervenções que podem ser executadas, como a administração de gluconato de cálcio, né? Entre outras intervenções. A hipotermia, ela precisa ser revertida com o aquecimento do paciente, tanto externo como externo. Pneumotórax hipertensivo, né? Então é necessário se realizar a descompressão por agulha, depois seguir com drenagem de tórax do paciente. Tamponamento cardíaco, a gente fala aqui em relação ao tamponamento cardíaco que uma das intervenções a serem pensadas ali naquele momento é a pericardiocentese, mas a toracotomia de emergência também é uma condição ali, um procedimento razoável a ser indicado em muitos cenários. Toxinas, que são as intoxicações exógenas, depende do tóxico, então tem que pensar na possibilidade se tem antídoto, se não tem, o que é que você pode fazer naquele momento. Trombose coronariana e trombose de artéria pulmonar, né, são esses últimos dois T's. A gente percebe que se for uma trombose coronariana, eu preciso reverter essa PCR do paciente e depois seguir com o tratamento daquele problema, né, normalmente com intervenção coronária percutânea. Existe possibilidade de se utilizar a fibrinólise, principalmente quando nós falamos aqui da trombose de artéria pulmonar, né, mesmo as evidências sendo ali um pouco conflitantes em relação a algumas situações. Mas com isso nós resumimos aqui, né, todas essas intervenções relacionadas com parada cardiorrespiratória. É um prazer imenso estar compartilhando conhecimento aqui com você. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Será um prazer imenso interagir com você. Estamos juntos e até o próximo vídeo.